E vamos agora falar de economia, porque o relatório da reforma tributária deve ser entregue hoje com as principais diretrizes da proposta. Para falar sobre esse tema, nós vamos receber agora o Carlos Navarro, advogado especialista em direito tributário. Muito bom dia, Carlos. Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Carlos, quantas vezes nós ouvimos falar de reforma tributária? Você acredita que desta vez teremos mesmo, Carlos? Pois é, Marcelo. O que mudou de tantas oportunidades para agora é que o governo federal, de fato, está engajado na reforma. Então, em outros momentos, nós não tínhamos essa figura do poder central tão engajada. Então, essa é uma mudança bastante importante, porque é uma reforma que traz inúmeros impactos federativos. Então, a gente acaba tendo muitas negociações envolvendo estados, municípios e a própria União. Então, se não houver um poder central para participar dessas negociações, para integrar todas essas discussões, a reforma não avança, e esse é um dos principais motivos pelos quais, nas últimas décadas, nós nunca conseguimos fazer uma reforma tributária no Brasil. Carlos Navarro, agora a pergunta do nosso comentarista Cristiano Vilela. Carlos Navarro, bom dia, satisfação falar com você aqui na Jovem Pan. O texto que será apresentado hoje tem alguns pontos que já são conhecidos, que já se discutiram bastante nos últimos tempos. Um deles é sobre o estabelecimento do IVA, sendo no caso brasileiro nosso um IVA dual, né? Que na verdade seriam 2 impostos ao invés de um só. Inclusive se fala a respeito de ter uma certa gradação tributária no IVA de acordo com o setor envolvido. Você vê que esses elementos, que essa abrasileiração do IVA, ela acaba confundindo um pouco mais e ela tende a fazer com que a reforma ela não seja tão efetiva como se gostaria? Pois é, em termos de simplificação, me parece que essas mudanças elas trazem perdas. Ou seja, teríamos um potencial de simplificação muito maior se tivéssemos um IVA único e, eventualmente, com uma alíquota única. Mas isso não se mostrou possível durante as negociações políticas. O texto que segue não será o melhor ao trazer essa dualidade, esses 2 tributos, e trazendo diferentes possibilidades de alíquota, mas é aquilo que se mostrou possível do ponto de vista político para acomodar tanto interesses federativos, no caso União, estados e municípios, quanto interesses de alguns setores que nós sabemos que têm bastante força, que pressionam bastante o Congresso Nacional. Agora, Carlos, o presidente da Câmara, Arthur Lira, declarou que pretende, inclusive, pautar a reforma tributária ainda antes do recesso do primeiro semestre. Vamos acompanhar, então, o presidente da Câmara. O nosso compromisso é de pautar essa reforma ainda antes do recesso desse semestre, e lógico que eu não posso, não tenho ousadia nem faria de dizer que garanto a aprovação está certa num tema tão cético discutido há tantos anos. E agora será colocado à prova o texto básico para que seja criticado pelo mercado, que seja criticado pelos governadores, pelos prefeitos, pelos setores produtivos no Brasil. Carlos, nós observamos então, como você falou, né, o governo está prometendo, né, o ministro Fernando Haddad é uma pauta que ele tem defendido, e também a gente percebe que também há um comprometimento do próprio Congresso também, né, já que hoje a situação é muito difícil no país mesmo. Nós temos muitas multinacionais aqui que nas suas sedes lá tem um pequeno escritório para tratar de tributo, e aqui tem que ter quase um edifício inteiro só de técnicos para entender a legislação. Aqueles que querem andar, inclusive, dentro da lei, mas é difícil até mesmo. Eles reclamam de punições, dá dificuldade na nossa carga. Mas fica também no cidadão comum o seguinte: quando ele fala em reforma, poxa, será que eu vou pagar menos imposto? O que deve acontecer? E queria que você desse esse lado, tanto para o empresário, mas também para o cidadão comum que está com a expectativa de que vai baixar o imposto. Em termos globais, Marcelo, a ideia é de manutenção de carga tributária. Ou seja, aquilo que nós arrecadamos com os tributos atuais, e aí uma sopa de letrinhas, ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS, continuará sendo arrecadado com os novos tributos. Então, em termos de percentual da arrecadação em função do PIB, a ideia é que não haja mudanças. No entanto, há um deslocamento
entre diferentes produtos, diferentes setores e, consequentemente, entre os diferentes consumidores. Porque, no final, a tributação indireta, quem assume o ônus dessa tributação somos nós, pessoas que compramos nossos bens e os serviços que utilizamos na nossa vida. E aí, sim, haverá uma mudança. Então, setores que hoje são mais tributados, ou bens que são mais tributados, tendem a ser menos tributados, enquanto outros que são menos tributados podem ser mais tributados. E há, portanto, uma expectativa de que tenhamos uma redução, ainda que pequena, na carga tributária para pessoas de menor renda e um aumento na carga tributária para pessoas de maior renda. Isso se deve basicamente porque as pessoas as pessoas de alta renda consomem muito mais serviços, que passam a ser mais tributados, e muito menos bens industrializados, que passam a ser menos tributados. Então, essa mudança tende a aliviar um pouco a carga tributária de pessoas mais pobres e aumentar um pouco a carga tributária de pessoas mais ricas. E, além disso, um outro mecanismo que pode servir para o mesmo propósito é o tal do cashback, anunciado como uma das novidades nessa reforma, que também prevê uma devolução de parte desse tributo para famílias aí de baixíssima renda, é o que é a previsão nesse momento. Então, por esses dois elementos, existe uma grande perspectiva de redução de carga para pessoas de menor renda. Carlos Navarro, advogado especialista em direito tributário, conversou conosco aqui na Jovem Pan. Muito obrigado, Carlos. Obrigado, foi um prazer. Bom dia.